Continuando então, nós falamos sobre como se calcula o custo de capital próprio de duas formas. Com base nos dividendos, nós fizemos cálculo e tal, e com base no método do CAPM. Já tínhamos estudado, fizemos um exemplo ali, né? O CAPM é muito mais assim, quanto que a empresa deveria remunerar os sócios. Ele tem essa lógica, por isso ele é mais aplicável. Mas para fechar esse assunto, custo de capital, ou pelo menos custo de capital do ponto de vista mais individual, nós temos aqui uma imagem no nosso material, e depois a gente vai na internet, em que essa imagem é de dezembro de 2016. Mas a gente vai olhar o dado mais atual, né? Existe esse instituto, esse CEMEC, Centro de Estudos do IBMEC, que faz um estudo sobre o custo do capital próprio das empresas. E aqui a gente tem um slide aqui de 2016, né? Onde a gente consegue ver quais são os tipos de negócio que tem o menor custo de capital. Então veja a energia elétrica aqui, ó, aqui baixo, né? Veja lá no final transporte, ferrovia, aço, metais, né? E você tem também um gráfico longitudinal ao longo dos anos da variação desse custo de capital. Se você for, tem a fonte aí, se você for na internet e pesquisar por esses resultados, você encontra esse gráfico, né? Então vocês vejam, custo médio ponderado de capital de empresas, de companhias não financeiras, né? As indústrias em geral, né? Você vê que agora nós temos, pelos dois métodos, né? Em termos reais, o custo de capital está em quase 11%, né? De média do mercado em junho de 2019, e o custo de capital nominal em 15%. Né? E aqui nesse relatório deles, que eles publicam, também você consegue encontrar aquele gráfico que eu mostrei há pouco, em que você consegue identificar, né, os segmentos, né, de mercado com o custo de capital maior. Então olha só que interessante, junho de 2019 de novo. Eu vou aproximar aqui para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor aqui os tipos de negócio, né? Então você tem lá no final mineração, né, com um custo de capital lá da ordem de 24%. O que você imagina que aconteceu para ser tão alto, né? Mineração, em tese, não deveria ser uma atividade tão arriscada. Sim, você lembrou da tragédia de Brumadinho, né? Então isso acabou afetando o custo de capital dessas empresas, né? Então você vê aqui lá no outro lado o que é relativamente estável, o custo de capital na ordem de 6% aqui, bebida, hotelaria, estranho, né? O custo de capital deveria ser maior, porque afinal é uma atividade que está um pouco sensível em relação à pandemia, né? Se bem que foi em 2019, foi antes da pandemia, né? Olha aqui, energia elétrica, água, esgoto, né? E aqui você consegue, software está aqui, ó. Né? Software teria a natureza dele seria de mais risco, né? E assim vai, né, pessoal? Você consegue identificar que você quer montar um negócio, você pode usar, você encaixa o seu negócio aqui nesses ramos de atividade e consegue ter uma noção de quanto seria o custo de capital próprio, aqui é próprio, custo de capital próprio, tá? Não é o custo de capital de terceiros. Então vamos voltar lá para a nossa exposição. Compreendido isso, esses gráficos dão bastante conversa, a gente faz essas conversas no momento síncrono, né? Nas aulas síncronas nossas. O outro assunto relacionado ao custo de capital é o cálculo final do tal do custo de capital. E esse cálculo final, pessoal, aparece aqui assim, é o custo médio ponderado de capital. O que é isso? O que é isso? É a média ponderada de todas as fontes de financiamento da empresa. Então vamos imaginar uma empresa que tenha empréstimo, que tenha ação preferencial e ação ordinária. Tem 3 fontes de capital de longo prazo. Aqui o passivo circulante não está aqui. É só o passivo exigível de longo prazo, ali não é um empréstimo de longo prazo. E patrimônio líquido.
ações preferenciais, ações ordinárias. Professor, mas não tem capital social, não tem reserva, não tem reserva de lucro, reserva de capital, aquilo tudo? Tem, mas a gente está apresentando de outra forma, porque tudo que está escrito ali no patrimônio líquido é dos sócios. E aí nessa empresa só tem o sócio preferencial e o sócio ordinário. E a composição, o peso da estrutura está aqui, ó. 50% de todo o peso da estrutura de longo prazo é acionista ordinário. Está lá no PL. 10% é acionista preferencial. Está aqui, ó. E 40% é dívida de longo prazo. Está aqui os pesos, né? Ok. Bom, o empréstimo contratado tem um custo efetivo de 5,6%. Custo efetivo. Juros efetivo. Então, pegou lá no contrato, tinha um custo nominal, um juro nominal de 5% ao ano, mas aí tinha uns negocinhos escondidos no contrato, fez o cálculo da taxa equivalente lá, com base naquelas matemáticas financeiras que você aprende no início do curso, e chegou no custo efetivo de 5,6% ao ano. Normalmente esses quadros são sempre ao ano, né? Não está escrito ali, mas é a presunção. Os acionistas preferencial custam 10,6% ao ano. O ordinário, as ações ordinárias custam 13% ao ano. Faz sentido, você sempre vai encontrar essa relação. O empréstimo mais barato, acionista preferencial intermediário e o acionista ordinário mais caro. O custo mais caro. Por quê? Por causa do risco associado. Quem menos corre risco é o empréstimo. O empréstimo tem que ser pago. Não importa se a empresa teve resultado, não teve resultado, recebeu atrasado, está com dificuldade, não importa, tem que pagar o empréstimo. O acionista preferencial tem uma preferência no recebimento de dividendo. Essa preferência se cristaliza com dividendos fixos ou dividendos mínimos, né, definidos no estatuto. E o acionista ordinário recebe depois, se sobra, se cumpriu o acionista preferencial, recebe. Por isso o custo dele é maior. Mas como isso se ele recebe menos? Ninguém falou que ele recebe menos. Ele recebe depois. Em determinados momentos não sobra para ele, recebe menos, mas quando sobra, ele avança com voracidade. É claro que eu fiz um comentário para você entender, não é que ele avança com velocidade, é que ele merece receber mais do que o acionista preferenciado porque ele corre mais risco. E, portanto, pela lógica econômica, toda opção mais arriscada tem que oferecer um retorno maior. Tá, então, o custo de capital da empresa não é nem 5, nem 10, nem 13, é 9,8. Como é que faz o cálculo, professor? É média ponderada, aquela fácil que você aprendeu em estatística. 5,6 vezes 0,4, mais 10,6 vezes 0,1, mais 13,0 vezes 0,5. Está aqui, ó, né? Aqui ele botou tudo, o valor absoluto, depois você transforma para percentual, dando 9,8. O que é isso? Esse é o retorno que a empresa precisa obter sobre todo o seu financiamento. O retorno dela anual tem que ser no mínimo 9,8. Se der um retorno de 9, satisfaz os investimentos? A empresa consegue crescer a um retorno de 9? Não, a empresa não cresce. Porque ela vai conseguir pagar o empréstimo, ela vai conseguir pagar o acionista preferencial no percentual que ele merece ganhar, mas não vai sobrar para remunerar o acionista ordinário no percentual que ele merece receber. Tá certo? Receber. Tá. Olha só outra pergunta que eu vou fazer. Se essa empresa obtiver 10% de retorno no ano, ela consegue remunerar adequadamente os acionistas? Você olhou o quadro e viu que o acionista preferencial merece ser remunerado a 10,6 e o pior, o acionista ordinário, a 13. Aí você fica tentado a dizer que 10% não é o suficiente. Se você fizer isso, você erra. Por quê? Porque o custo médio ponderado é 9,8. Se obtiver 9,8, remunera todos. Se obtiver 10, remunera todos naqueles percentuais. Porque quando ela paga o empréstimo, sobra
O empréstimo é só 5,6. Sobrou para remunerar os outros. Tá certo? Então, cuidado com essas perguntas aqui, esses comentários que eu fiz. Tá? E associado a esse estudo, então o custo capital tem vários exercícios e não tem mistério, vários exercícios. Custo médio ponderado de capital. Vejam, por exemplo, esse aqui. O administrador financeiro da empresa de vidros transparentes determinou vários custos de capital associados às suas fontes. Então, a participação, que é o peso de empréstimo de longo prazo, é 40%, ação preferencial 10%, ação ordinária 50%. Engraçado que os números são parecidos, né? Só que o custo é diferente. Isso aqui caiu no provão, pessoal, não é invenção do professor. Né? Caiu no provão em 2000. Quando essas questões de provão e de ENADES precisam de uma atenção especial de você. Então, empréstimo de longo prazo custando a 16%, ação preferenciada custando 20% ao ano, e ação ordinária 22%. Veja que existe uma ordem. Por que o acionista ordinário é o mais caro? Porque ele é o que corre mais risco, você já assistiu isso. Para eu calcular o custo médio ponderado de capital, basta eu multiplicar aqui, ó. Aqui. Então, (6,4), 10% de 20 dá 2, 50% de 22 dá 11. Isso vai dar um custo médio ponderado de capital em vista do custo médio ponderado de capital e inalterado o nível de risco, a empresa deve aceitar todos os projetos que obtenham um retorno maior ou igual a 19. E aí, no dia da prova, o professor vai perguntar: 19,4% de retorno satisfaz os acionistas da empresa que pretendem ou que merecem receber de retorno 20, 22%? Você vai dizer que sim. Você vai dizer que sim, tá? Ok, isso é um exemplo prático aqui. Retornemos lá para a explicação de um tema que está associado, que é o tal do ponto de ruptura. Na prática, quando a empresa vai fazer uma análise de financiamento, ela considera faixas de financiamento. Ou seja, eu tenho vários projetos de investimento, eu posso investir 600 mil, eu posso investir 800 mil, eu posso investir 1 milhão, 1 milhão e 200, eu posso investir 3 milhões. Acontece que quando a empresa vai buscar esses recursos, seja com capital próprio ou de terceiros, o custo dessas fontes muda porque muda em função do risco associado ao volume de recurso. Então o banco olha para a empresa, não, até tantos reais, até tantos dólares, o custo é tanto, a partir daí é mais. Então veja só, à medida que o volume de financiamento aumenta, os custos aumentarão em função do aumento do risco. Em determinado momento há uma mudança, um gap. O ponto de ruptura é um nível do novo financiamento total, no qual aumenta o custo de um dos componentes de financiamento. Veja só um exemplo, como se comporta a partir de 2 pontos de ruptura. Nós temos um ponto de ruptura que é 600 mil, que está aqui, e o outro que é 1 milhão. Olha só, aqui não foi dito, né, no exercício vai ser dito, você tem de 0 a 600 mil dólares, o custo do financiamento igual àquele tabelinho que eu mostrei ainda há pouco. 5,6 o empréstimo de longo prazo, 10,6 a ação preferencial e 13 a ação ordinária. O peso da estrutura é 40% de empréstimo, 10% de ação preferencial e 50% de ação ordinária, dá 100%. E a média ponderada chegou a 9,8, como nós calculamos agora há pouco, ali mostramos aqui nesse quadrinho aqui, ó, 9,8. Ok, acontece, uma coisa importante aqui,
esses pesos ali, isso nasce de uma decisão de estrutura de capital ideal, que é uma conversa que nós teremos no final desta unidade, mais um pouquinho à frente. Ok, o que acontece aqui, pessoal, é que aqui ó, aparece 14, tá vendo? O acionista ordinário percebe que se o recurso necessário ultrapassa 600 mil, o custo deve subir de 13 para 14. Subiu um elemento, uma fonte, muda o custo de capital. E aí você recalculou, a estrutura é igual, né, os outros são iguais, mas mudou uma fonte, o custo de uma fonte, você tem um aumento do custo de capital de 9,8 para 10,3. Ok. E aí, um outro financiador, aqui no caso o empréstimo, o banco, disse assim, se vocês precisarem até R$1 milhão, o custo é 5,6% ao ano. Mas se aumentar, acima de 1 milhão é 8,4%. Aí você refaz o cálculo, então 11,4%. Isso vai dar uma escadinha, dizendo assim, se a gente precisar de até 600 mil dólares de financiamento, o custo de capital é 9,8. De 600 a 1 milhão é 10,3. De acima de 1 milhão é 11,4. E isto é importante quando você vai tomar uma decisão de investimento, que nós já estudamos, e você tem um rol de projetos de investimento, e aqui está classificado em ordem decrescente de retorno, de taxa interna de retorno, da maior taxa interna de retorno até a menor, e você cada projeto tem um investimento específico, e aqui você tem um investimento acumulado. Se você realizar todos esses projetos que são independentes, eles não são mutuamente excludentes, são independentes, você pode investir em um ano, em um determinado período, 1 milhão e 400 mil dólares. Só que o problema é que, para você chegar nesse nível de investimento, 1 milhão e 400, a taxa de retorno já vai baixando, chegar a 10%. Se você jogar no gráfico lá a curva do custo de capital, e confrontar com a curva do retorno dos investimentos, aqui você vê o valor em função da soma. Então, até 100 mil, o retorno oferecido é 15. De 100 até 300 mil, que é acumulado, aí o retorno já baixa, né, para 14,5. Depois baixa para 14. E assim vai, ó. E a curva vai andando aqui, ó, 700 mil, né, até 1 milhão e tal. Quando chega em 1 milhão e 50, né, 1 milhão e 50, aqui eu acho que, não é 1 milhão e 50, é 1 milhão e 100, aqui, ó. E, até o projeto E, há viabilidade de investimento. No caso do projeto F e o G, o retorno que eles oferecem, apesar de ser maior do que o custo de capital, para um financiamento baixo, ele não é maior com o custo de capital para a tomada de 1 milhão e 100 mil de financiamento. Então é para isso que serve a análise a análise do ponto de ruptura. Você precisa observar não só o custo de capital, assim, naquele momento, mas também qual é a variação que ele tem ao longo, quanto a empresa precisa de mais financiamento. E confrontar esse aumento do custo de capital com as opções de investimento que a empresa tem, tá? Então, com isso, a gente termina custo de capital e os próximos vídeos aí serão sobre estrutura de capital e alavancagem financeira.